a mais uma Conexão CrossFox. O nosso tema de hoje você vai adorar, porque é um tema que está na vida de todo mundo, de uma forma mais forte ou menos, energia solar. Eu mesmo sou muito curioso com relação à energia solar, porque é uma energia limpa, é uma coisa nova, e principalmente o sol está aí para todo mundo, né? Então fica legal, fica interessante. Então a gente foi aqui atrás de um mega especialista, o Lucas Soares, que muito provavelmente você conhece porque ele é um influencer. Ele tem 200 mil seguidores quando a gente está gravando, mas provavelmente já deve ter mais agora, tanto no Instagram como no TikTok. Portanto, é um homem que está sempre por aí, porque ele fala de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, que a gente vai tentar entender. Lucas, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra estar aqui na presença de uma pessoa tão ilustre do nosso país, as entrevistas. Ilustre é você que está mexendo com uma coisa nova e bacana. E você já me falou que você não é muito chegado em futebol, mas torce para São Paulo, né? Minha família tradicionalmente torce pro São Paulo, então eu tô na deles. Você não chega acompanhado? Não acompanho, eu só acompanho a Copa mesmo. Mas eu vejo as notícias, dou uma olhadinha aqui. Você foi campeão recentemente. Recentemente. Eu ouvi os gritos lá do meu avô. Tava gravando, inclusive, TikTok nessa hora. Tive que parar meus vídeos, porque foi uma comemoração estrondosa lá no meu prédio. Fiquei sabendo, falei, foi campeão, que bom. É isso, é um torcedor tranquilo, São Paulino está feliz, tá? E o Lucas faz parte indiretamente dessa festa também. Lucas, vamos falar de energia solar, onde você é um grande especialista. Primeiro, por que você resolveu fazer um canal ou canais, entrar na rede social, falando de um tema que teoricamente é um tema pesado, é um tema mais técnico, mas você conseguiu passar uma linguagem legal, então tem 200 mil seguidores, até mais. Por que você resolveu fazer esse trabalho em rede social? Então, Flávio, o meu início foi bastante interessante nas redes sociais, porque eu tinha aberto o escritório há alguns meses, né, engenheiro formado recente, estava tentando fazer tudo o que eu podia para expandir o meu marketing. E o que aconteceu? Muitas pessoas tinham dúvida ainda. Eu ligava para os clientes e falava assim, vamos colocar energia solar? E muitas pessoas se perguntavam, respondiam, né? Não, eu já tenho energia solar. Exatamente porque energia solar abrange uma variedade de tecnologias, né? As pessoas confundem a energia solar de aquecimento com a energia solar fotovoltaica, que é o meu grande trabalho, né? Que é a energia elétrica gerada pelos painéis. E aí eu comecei a fazer os vídeos no TikTok, porque era uma plataforma simples para gravar, e lá eu conseguia abranger vários temas, gravar rápido, e eu conseguia mandar esses vídeos para os meus clientes. Então, o objetivo nunca foi ser um influencer, crescer nas redes sociais. Foi só uma consequência do material que eu fiz para os meus clientes, porque lá era fácil de editar, tinha os filtros que eu gostava, que eram os filtros melhores que do celular, e eu comecei a gravar e deixar lá. Só que, como eu falava de uma forma que os clientes entendiam, as outras pessoas também entendiam. E aí começaram a compartilhar. Então, os vídeos foram crescendo muito de visualização. Eu falei, epa, tem um negócio aqui. Uhum. Mas não foi o meu objetivo. Eu não sou formado em marketing, não tenho especialização em marketing, nada desse tipo. Eu sou engenheiro eletricista, mas foi exatamente por isso, por explicar de uma forma que as pessoas entendam, aproximar do público geral esse tema que quando falado por especialista, ele é muito rebuscado, ele é muito cheio de frufru, e as pessoas acabam não entendendo o que aquela pessoa está falando, entendeu? Então, até especialistas comentam nos meus vídeos, vêm trazendo termos técnicos. E eu falo, eu sou engenheiro, eu sei o que você está falando, mas eu estou falando com as pessoas que não sabem, que não entendem. Porque é o objetivo, né? Por que você vai ter uma tecnologia tão legal, um mercado, um produto tão bom, e as pessoas não vão entender aquilo, entendeu? O público tem que entender, porque se não tiver quem compra, não adianta a gente saber vender, né? Uhum. É a história onde é que eu entro nessa história? Se você usar um termo... Por exemplo, quando eu vi aqui, energia fotovoltaica. Ela é um tipo de energia solar, só para a gente explicar um pouquinho esse lado, já que você citou e, obviamente, a pessoa encadou, porque é isso aí. Exatamente. O que é exatamente a energia fotovoltaica? A fotovoltaica, ela utiliza a radiação solar para excitar as células de policristalino, né, nos painéis, para gerar energia elétrica. Esse é o objetivo. As outras energias solares, né, que pode estar dentro do mesmo ramo, para aquecimento de água, enfim, tem uma série de finalidades. Mas a fotovoltaica é a excitação de células fotovoltaicas que geram energia elétrica. Então, deixa eu entender. Tem aquele painel grandão do lado de fora que acende a luz da minha casa, deixa o meu chuveiro quente, etc. Essa fotovoltaica, o que ela faz de diferente disso?
Então, tem um painel que é para aquecimento de água, que fica lá no telhado. Lá circula, igual, por exemplo, da piscina ou do chuveiro, né? Vamos nomear as coisas. O da piscina, a água sai da sua piscina, sobe lá em cima, vai passando pelaquela esteira, desce e volta. E vai aquecendo a água da piscina. É uma energia solar. Tá. Do chuveiro é a mesma coisa. Do chuveiro, a água fica lá em cima armazenada, rodando nas espiras, bem pequenininho. A energia fotovoltaica, ela é conectada no sistema elétrico da casa e ela vai recebendo a energia que é gerada pelos painéis. Perfeito. A outra é aquela especificamente para algumas coisas, e essa fotovoltaica, digamos, ela pode tocar uma indústria. Exatamente. Você pode utilizar ela para os eletrodomésticos todos, para qualquer tipo de coisa que exija energia elétrica. Que aquele painel lá de cima não faz. Ele faz o específico de água de alguns setores, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. É até uma dúvida muito recorrente, né? Eu sempre recebo perguntas nos meus vídeos. Quantas placas eu preciso para ligar um micro-ondas? Quantas placas eu preciso para ligar um ar-condicionado? E não funciona muito bem assim, né? A gente sempre faz o cálculo para alimentar o sistema todo de energia elétrica. Ela não é para um uso específico como o aquecimento da piscina. Ou quantas placas eu preciso para aquecer a minha piscina? É um fenômeno isolado, é só a piscina. Perfeito. O nosso não, o nosso engloba toda a geração elétrica da casa, da empresa, enfim. Por exemplo, você vier aqui na CrossFox, você fizer um projeto para que você coloque essa energia fotovoltaica na CrossFox. Ele é muito diferente se você colocar na minha casa, por exemplo. A tecnologia é a mesma, sim, só o que muda é o volume. Sim. Né? Então, na sua casa, a gente vai precisar, por exemplo, de 10, 20, 30 placas. Aqui a gente precisaria mais ou menos umas 40, 60, 80, depende. Inclusive o Paulinho, se você quiser, a gente está disponível. Lucas, é um bom... Claro, se a gente for falar de energia limpa e tal, sem dúvida. E depois nós vamos tocar nesse tema. Claro. Mas é um bom negócio a pessoa ter em casa. É mais barato, custa menos para o bolso dela. Com certeza. Você consegue pagar o sistema em 3, 4 anos, né? E depois você tem aí os painéis fotovoltaicos têm a garantia de fábrica de 25 anos. Então, você substitui uma conta pela outra, né? A energia que você paga para a concessionária, você substitui por uma parcela de um financiamento, né? Na maioria dos casos, durante 3, 4 anos, e depois você não paga nem mais aquela conta alta que você tinha, nem mais o sistema. Né? Não paga nada. Não paga, você vai pagar as taxas mínimas da concessionária, mas a energia em si você já vai estar gerando a sua própria, então você não compra mais energia. Nossa, se eu instalar esse tipo de coisa na minha casa, na minha empresa, eu tenho energia própria. Tem energia própria, sua própria geração. E ela não fica sujeita, por exemplo, a queda, alguma coisa? Tem aí, a gente está tendo agora, as suas perguntas, tem temas bastante interessantes na energia do inversor híbrido, né? Porque esse sistema, inicialmente, ele é conectado à rede da concessionária. A concessionária, né, ela funciona como uma bateria. Perfeito. Para a minha energia. Então, ela fica conectada, é um circuito só, é como se fosse um circuito com uma lâmpada. Quando a rede da concessionária cai, abre o meu circuito e a minha geração para. Uma das nossas inovações bastante forte para esse ano, né, é o inversor híbrido, o sistema híbrido de energia, que ele já conta com o banco de bateria para isso não acontecer. Como se fosse um geradorzinho. Ele é um gerador, só que ele consegue se manter mesmo com a queda de energia da concessionária. O sistema comum não. O sistema comum caiu a rede da concessionária, caiu o nosso também. Né? Fica tudo parado, porque é conectado, né? E falando em termos de sustentabilidade, a gente caminha para o carro elétrico, a gente caminha para a energia solar. Isso muda o mundo em que ponto de vista para que a gente entenda? A gente está vendo aí superaquecimento, está vendo uma série de situações claras. Em quanto tempo, a partir do momento que a gente transformar isso numa maioria, num hábito no país, em quanto tempo você acredita que a gente melhore o ecossistema todo? Quando a gente fala de ecossistema todo, eu acho que a gente tem que analisar muito mais uma escala global do que uma escala do nosso país. Certo. Até porque saiu semana passada a notícia, se eu não me engano, o número é 87%, 88% da nossa energia já é renovável. Porque o Brasil ele é muito forte na energia hidrelétrica, que ela já é uma energia renovável, né? Livre de emissões de CO2. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, é muito mais uma perspectiva global do que só no país. É um trabalho de formiguinha, aos poucos, mas ele é bastante importante, porque você deixa de consumir, principalmente na Europa, né? Quando a gente tem aí fontes muito carbonizadas, e aí você substitui
por energia fotovoltaica. Aí sim, realmente tem um resultado muito mais expressivo nessa questão de meio ambiente. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar esse tipo de energia nova e claramente melhor para o planeta? Eu acho que basicamente é desconhecimento, né? Porque ainda é um tema bastante novo. A gente vive aí uma grande era da energia solar no Brasil desde 2008 no máximo, 2018 no máximo. Já tinha alguns sistemas antes, mas era uma coisa bem isolada. Então ainda está muito longe da grande massa entender como que ela funciona. Agora que a gente está entrando aí com projetos, a inclusão de projetos de energia fotovoltaica nos programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que já vão vir as casas já vão vir com energia solar, então agora vai se tornar um pouco mais palpável para a grande massa da população. Então, primeiro ponto, eu acho que é desconhecimento, as pessoas realmente não entendem o que aquilo funciona. E acho que o segundo ponto é custo, né? Porque para você adquirir um sistema de energia fotovoltaica, duas opções. Ou você tem o preço para pagar cheio, ou você faz o financiamento. Para você pagar o preço cheio, é o melhor negócio do mundo, mas você tem que ter ali o caixa, né? E que caixa que é esse? Você vai antecipar 4 anos da sua conta de energia. A gente está falando de um país que não é a realidade da maioria das pessoas. A outra saída é financiamento. Também não é a realidade da maioria das pessoas conseguir uma linha de crédito para fazer o sistema. Então, acho que são esses 2 pontos principais por não ser tão popular ainda o sistema, né? Quando você fala que os projetos Minha Casa Minha Vida já virão com todo esse equipamento, aí o custo para a pessoa que vai morar lá é zero. Ele vai chegar e já vai ter. Ele está junto, né? Ele está aglutinado ali com o preço da parcela da casa. Então, a pessoa parcela ali a casa em não sei quantos meses, né? 60 anos, enfim, anos e anos. E aí o preço, o custo da energia que vai ser gerada já está embutido lá. Então ela não vai ser um custo que ela vai ter que optar, entendeu? Já vai vir junto. Isso é ótimo. Isso já está valendo. Já está valendo. Foi uma medida do ano passado, né? A inclusão da energia fotovoltaica nos programas Minha Casa Minha Vida. E está tendo discussões agora nesse momento, essa semana, como que vai ser feito isso na prática no mercado. Mas já está incluso. Já está incluso. Então, a tendência de grandes obras, quando você tem esse pontapé inicial junto à população, grandes empresas, grandes obras aqui para frente, a tendência é muito grande de partir para esse tipo de energia. Com certeza absoluta. Você tem sentido isso também no mercado? Sim. Como eu sou específico desse mercado, né, é difícil falar da sensação que eu tenho dele, porque eu sempre tenho a sensação de que está aumentando, né? Então, é uma sensação meio complexa de afirmar, porque sempre teve bastante procura, né? E você tem a Elux Energia. Isso. Começou, você é jovem. Isso. Quanto tempo tem a empresa? Esse ano é o 4º ano de empresa. E já é um sucesso. Então, a gente tem bastante demanda, bastante procura, exatamente pela essa exposição nas redes sociais, né? Eu não fiquei fixo, preso a uma cidade, a uma regional, porque na internet as coisas foram crescendo, então hoje eu atendo o estado todo de São Paulo. E como é que impacta no teu trabalho uma empresa como a CrossFox, por exemplo? Por que a CrossFox é interligada a esse tipo de energia? É o fornecimento de material, né? O fornecimento de material com qualidade, um material que a gente conhece, que a gente sabe a procedência, e o que é muito importante no mercado. Uma grande dificuldade, um grande gargalo para você iniciar no mercado é você ter bons fornecedores, você conhecer, você confiar, porque os materiais eles são expressivos, né, dentro do projeto. Muitas vezes a gente trabalha com capital de terceiro, né? A empresa de energia fotovoltaica, ela capta primeiro o dinheiro ou com o banco ou com o cliente, depois ela entra com o projeto de homologação e aí depois vem a entrega dos materiais. Então, nesse ciclo todo, a gente está trabalhando com dinheiro de terceiro, né? Então, é muita responsabilidade em cima do engenheiro, da pessoa que está ali fazendo. A CrossFox entra nesse gap bastante importante de você ter certeza que você comprou aquele material e ele vai chegar, de que você comprou aquela bitola de cabo e vai ser aquilo que vai ser entregue. Porque a responsabilidade acaba sendo do engenheiro. Com certeza. Esse cuidado acaba... Se houver um problema, vai estourar no engenheiro. Sempre, com certeza. Então, esse tipo de empresa qualificada, reconhecida, é fundamental para você que trabalha com isso. Exatamente, porque a responsabilidade ela é muito grande, né? Porque os distribuidores de materiais eles têm uma responsabilidade até a entrega. Só que lá na ponta, no final, no cliente, quando ele tem alguma questão a ser resolvida, é com quem montou o sistema que ele vai atrás, com quem homologou o sistema. Então, a responsabilidade da escolha dos fornecedores está ali no engenheiro, na empresa de energia solar.
Eu fico imaginando a sua rede, né, agitada lá e tal, perguntas, e por certo essa pergunta está lá. Eu tenho a minha casa bonitinha, com a minha energia elétrica tradicional. Eu posso integrar com a energia quero me acostumar com a questão aqui, fotovoltaica? Consegue. Inclusive, a gente tem toda uma tecnologia mecânica, né, para fazer a instalação dos painéis. Porque são vários tipos de telhado. A gente não pode esperar que o nosso cliente ele vá fazer uma casa, vá construir um telhado esperando que a energia seja posta. Porque a gente tem uma limitação muito grande de casas novas, né? A maioria já são casas prontas. Então, o mercado se desenvolveu muito nessa área. A gente tem tecnologia para instalar em qualquer tipo de telhado hoje. Então, não é necessário nenhuma estrutura prévia, né, para você ter energia fotovoltaica em casa. Essas placas são grandes? Elas são grandes. Ocupam um espaço considerável? Elas têm 2,30 por 1,20, 1,15, mais ou menos, cada módulo, né, cada placa fotovoltaica. É grandinha. Como é que você está vendo os próximos anos, assim, curto prazo? Como é que você sente esse lado da energia solar de um modo geral? Você falou que o Brasil está bem evoluído, né? Em termos de mundo, dá para a gente ter uma quebra dessa coisa antiquada, essa dificuldade das pessoas entenderem que a gente precisa mudar? Ou a gente muda ou a gente não sobrevive? Tá uma onda bastante grande, né, dessa mudança no mundo todo, principalmente na Europa depois da guerra, né, depois da guerra com a Rússia e toda aquela tensão toda, porque a Europa depende muito de fonte de energia russa, né? Então, para eles é uma necessidade muito maior do que para a gente, por exemplo, se fosse comparar. E está acontecendo. E ainda mais agora com os veículos elétricos, né, é mais um incentivo, porque a gente está tendo uma mudança de frota todinha. É muito mais interessante você gerar a própria energia e já abastecer o seu carro do que você consumir combustível fóssil e ter que pagar por isso, né? Vamos supor que eu tenho um carro elétrico e eu tenha um sistema desse instalado na minha casa. Eu vou ser contemplado com uma saída lá para que eu possa abastecer meu carro elétrico ou não tem nada a ver? Depende da empresa. A minha empresa oferece. Se você quiser adicionar, é um componente adicional, né? Ou as tomadas de carro. Geralmente, quando a gente compra o carro zero, né, o elétrico ele já vem com alguns plugins que você liga direto na tomada. Você não precisa de um carregador desse. Mas, por exemplo, na minha empresa você pode negociar e incluir uma tomada de carregamento de potência, né, que ele carrega mais rápido o veículo, e aí já fica tudo certo. A energia gerada já é energia solar mesmo, não tem nenhuma diferença, né, da energia que a gente vai gerar para a energia que o carro se carrega. E aí você consegue adicionar esse carregador aí sem problemas. Existe uma infinidade de marcas já no mercado. Há tabus. Eu confesso também que tenho minhas dúvidas. Quando saiu o carro a álcool, falava, carro a álcool, um negócio esquisito, depois você se habitua. E hoje eu fico assim pensando, caramba, carro elétrico, eu tenho que fazer uma viagem de, 300 quilômetros, se eu ficar sem o meu carregamento e tal. O carro elétrico hoje, esse que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, hoje ele te dá uma autonomia boa, aquela tomadinha que a gente vê nos prédios, principalmente mais novos, ela te dá um tempo razoável para você fazer a coisa. O cara apressado, aquele cara corre para lá, corre para cá e tal, ele consegue ter uma boa convivência com esse carro elétrico? A cada dia, melhor, né? A gente está ainda se adaptando, o país todo. Existe um grande negócio hoje no mercado, que são as instalações dos pontos de carregamento. Você vê os mercados mais interessantes, mais legais, todos eles já têm esses pontos, os shoppings também têm. Então, quanto mais perto dos maiores centros, mais fácil é a vida, né? Inclusive, tem as marcas dos carregadores têm os aplicativos com os mapas, né, de onde tem os pontos de carregamento. Então, você consegue aí procurar e se recarregar. Mais para o interior é um pouco mais complexo, né? Porque você não tem toda essa facilidade, toda essa infraestrutura, mas são pontos a serem desenvolvidos ainda. Mas eu acredito que vai depender muito de como é a sua utilização, né? Se for uma utilização bastante urbana, não vai ter problema, porque você não vai andar mais de 300, 400 quilômetros dentro de um perímetro aqui, por exemplo, onde a gente está, né? São Paulo, Campinas, enfim, não tem nem onde gastar tanto a quilometragem assim durante um dia, né? Até porque uma hora o motorista para dormir. Claro. E aí consegue recarregar. E o recarregamento, digamos, uma bateria quase no final, quanto tempo ela demora para ter um carregamento? Aí vai depender do carregador. Se você tem aquele carregador do portátil, demora um pouco mais. Se você tem o carregador de alta potência, demora um pouco menos. Então, de alta potência, de 2
horas e meia, 3 horas. Que legal. Agora, o carregador portátil, que você vai lá em qualquer lugar que você está e põe na tomada, pode demorar 7, 8 horas para carregar. Mas é curioso, ele lembra muito o celular, né? Quando a gente tinha um comecinho lá atrás. Bom, você é muito jovem, você não vai lembrar. Lembro, o tijolão. Eu tive um tijolão. E era difícil de carregar. E o carregador portátil era um... Meu Deus do céu, você tirava, falava, ligava de novo. Era difícil de carregar, mas também era difícil de descarregar. É verdade. Né? Durava uma semana carga daquele celular. Verdade. A gente trocou a agilidade por uma bateria que acaba todo dia. É né? verdade. Mas é muito isso, né? Também nós vamos nos adaptando a tudo, entendeu? É porque conforme as tecnologias elas vão avançando, vão vindo mais estudos, mais eficiência. Os módulos, por exemplo, de energia fotovoltaica. A gente começou, lá na minha casa, a gente tem módulos de 340 watts. Isso foi em 2020. Hoje, atualmente, a gente está instalando essa semana módulos no cliente já, no mercado, a preço normal, módulos de 590 watts, quase o dobro, né, de eficiência. A mesma placa gerando quase o dobro de eficiência. Em um período super curto de tempo, 4 anos. Né? Se eu, por exemplo, eu tenho uma casa, eu comprei um terreno, fiz uma casa, um pedacinho e tal, e aí você vai fazer um projeto, um número X de voltagem. Aí eu amplio a minha casa. Eu preciso começar tudo de novo ou eu posso simplesmente ampliar também? Você pode adicionar, depende, o que manda é o inversor. Né? O sistema ele é basicamente composto por placas e inversor fotovoltaico. A potência do inversor ela determina quantas placas eu consigo ter nesse sistema. Então, se o inversor tem uma capacidade de sobra, você consegue adicionar mais placas. Você tem que fazer uma análise. De qualquer forma, você pode adicionar mais um inversor e mais placas no sistema. Né? Quando você estiver fazendo a casa, você tem que saber o que você quer. Se você pretende ampliar a casa, é bom você já ter alguma coisa com mais potência. Isso, exatamente, é sempre bom. Porque esse é um tema bastante importante, né? A gente vira e mexe, a gente tem cliente que faz o sistema, a gente olha para... Como que a gente faz a nossa análise? A gente olha para a conta do cliente, vê o histórico dos últimos 12 meses e fala, ó, pelo seu consumo, você gasta X. Vamos fazer uma usina para X mais 1 ou X mais 2? E o cliente fala, não, mas por quê? Porque depois que a conta vier baixinha, você vai querer colocar a lavadora, você vai querer colocar o ferro do não sei o quê, tudo que tiver... O banho vai demorar mais, né? O banho, a minha mãe mesmo, ela colocou um ar-condicionado na casa dela, não fecha nem a porta, o negócio fica lá assim, ó. Eu falo, mãe, tem que fechar a porta. Não, aqui é solar, não se preocupa. E aí, depois de um tempo, a conta vai crescendo, né? Claro. Então, a gente sempre analisa o consumo atual do cliente, da casa, da empresa, e fala, ó, vamos adicionar um pouco a mais, já pensando... Porque o sistema ele é de longo prazo, a gente está falando de 25 anos. É impossível que a realidade do seu gasto atual seja a mesma daqui a 25 anos. Sim, sem dúvida. Entende? Até porque as coisas vão mudar, né? Os equipamentos todos serão diferentes. Todos mudam, cada vez mais eletrificados, né? Então, é sempre bom a gente fazer o que a pessoa consome um pouquinho mais. Tem cliente que é mais teimoso. Aí, depois de 6 meses, liga para a gente ampliar o sistema. Eu fico imaginando a interatividade que você tem, porque é um tema novo, né? E aí eu vou aproveitar para ser aquele que não entende do negócio mesmo e o que é verdade. Então tá, você vai e me instala todo um sistema fotovoltaico, tá vendo? Já estou começando a falar bonitinho. Já saiu. Aí ficam 3 dias sem sol. Eu vou ficar sem energia? Não, porque o nosso sistema, a gente usa o índice de radiação solar, que ele é baseado numa média anual de todos os meses. Tem meses que tem mais radiação solar, tem meses que tem menos radiação solar. Então, o nosso cálculo ele é baseado no ano. E no ano tem dias que tem mais radiação, tem dias que tem menos radiação. De qualquer forma, o sistema ele é sempre conectado à rede. Então, quando não gera o suficiente, você não fica sem energia, porque tem a energia da concessionária. Nos meses que tem mais radiação solar, você gera créditos de energia para utilizar nos meses que geram menos. Por isso a importância desse sistema ser conectado à concessionária. Por isso que a gente paga as taxas mínimas, né, para utilizar esse serviço de compensação de créditos. A radiação ela vem com o sol posto? Ou num dia nublado eu consigo ter alguma coisa, aproveitar algo? Vou te virar a pergunta. Você já foi na praia num dia nublado? Já. E saiu queimado? Sim. Como? Perfeito. Tá certo. Que a gente chama de mormaço, né? A radiação solar ela está presente independente da cobertura por nuvens ou não. Né? Da mesma forma que você sai queimado quando você vai na praia no dia nublado, a geração de energia solar continua na mesma intensidade. Obviamente que não é igual quando está 100% sem nuvem, mas ela continua da mesma forma.
Perfeito. Você tem a preocupação no seu trabalho como influencer, que você disse que foi por acaso, não era a sua ideia, mas acabou virando, é uma realidade. É um caminho. Você tem preocupação em educar as pessoas sobre esses temas? Com certeza, existe muita desinformação. E o meu papel, eu faço um papel bastante claro ali do dia a dia. Então, por exemplo, o cliente me manda um vídeo com um problema num sistema que é meu. Eu pego aquele vídeo, jogo nas redes sociais e falo, gente, aconteceu isso com esse cliente, é um problema, a gente vai resolver dessa forma. Você abre o problema para todo mundo? Eu abro o problema público, entendeu? Às vezes eu tenho certeza que muitos profissionais não fariam isso senão o próximo cliente que for ver, que vai entrar na minha rede social, vai achar que eu dou problema. Mas assim, é impossível, é uma infantilidade acreditar que a empresa que eu estou contratando não tem problema nenhum. Não, eu quero ser a empresa. Enquanto empresa, eu quero ser a empresa que mostra que tem problema e que resolve. E enquanto influencer, eu quero ser a pessoa que mostra como você escolhe uma empresa que vai resolver os seus problemas. E assim, eu imagino, para mim é muito novo, mas você mesmo disse que é um processo relativamente muito novo ainda. Existem coisas que acabam te surpreendendo, alguns problemas novos, não é isso, Lucas? Com certeza, no meio do caminho, né? No meio do caminho tem coisas que você ainda não conhece, que não foi divulgado, até porque são temas bastante específicos, né? E nós brasileiros, a gente faz, né, latino, a gente faz tudo muito no calor da emoção, a gente não procura entender 100% do que a gente está fazendo, né? Então, é importante sempre estar mostrando esses pontos para as pessoas, né? Tem cada pergunta, nossa, eu abro os vídeos, eu faço os vídeos. Ontem saiu uma pergunta lá completamente do estado. O que acontece com a minha casa se eu vender a casa, mas a pessoa que fez a usina, a homologação, falecer? Sabe? Eu fico, gente, que história. Mas é bom que me dá engajamento, me dá conteúdo para eu ir esclarecendo as dúvidas, né? Perfeito. E aí, o que você respondeu? Eu não respondi essa ainda. Eu fiquei tão chocado com a pergunta que eu não respondi. Eu fiquei, gente, porque realmente eu também não sei exatamente a resposta dessa pergunta, mas eu acredito que é só trocar o contrato de nome, né? Você leva na concessionária o atestado de óbito da pessoa e fala, preciso trocar o contrato de nome. Que não muda muito para você ligar e desligar uma energia elétrica, a pessoa aluga uma casa e corta a energia, para você religar, é todo um processo burocrático, não é tão simples assim. Né? Você tem que apresentar documentos, que você é o dono, enfim. Né? Eu acho que é natural. Quando a gente fala em energia solar, o sol está aí. Mas o desenvolvimento tecnológico, ele é um desenvolvimento, ele vai andando. Nós estamos só começando esse uso de energia solar. Você entende que já se atingiu uma excelência que teremos, digamos, pouca evolução, ou ainda só estamos começando e tem muita coisa ainda pela frente? Eu acredito que a gente só está começando, muito porque a gente vai ter outras formas de captação de energia solar. Então, por exemplo, semana passada aqui tudo é muito laboratorial, né? A gente vê tudo em laboratório, tudo nas universidades, e depois de muitos anos a gente vê se aquilo realmente entrou para o mercado, né? Então, por exemplo, já existem vidros que fazem a captação de radiação solar e transformam em energia. Então, por exemplo, você pode fazer uma fachada do prédio todinho de vidro normal, igual a gente tem na Faria Lima, aqueles espelhados e tal, e aquilo se torna um gerador de energia, entendeu? Então, eu tenho certeza que a gente está bastante no começo ainda, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente ouviu o Zé Jorge, ele falou em captação de energia, ele chegou a dizer assim, eu acho que algum dia você vai usar um tênis e esse tênis vai ser um captador de energia. Você vai por essa linha também? Qualquer coisa pode virar captador de energia? Com certeza. Tem uma estação de metrô na França que as catracas são geradoras de energia. Como você passa na catraca, aquela energia mecânica da catraca do metrô, quando você passa, ela é convertida em energia elétrica armazenada e depois jogada para a iluminação da própria estação. Caramba! A própria catraca. Existem já alguns equipamentos que ficam no meio das estradas de ventilação, né? Ficam as hélices, uma para cada lado. Então, esse carro passa para cá, faz vento para cá. O carro que vai na outra mão faz o contrário. Aquilo girando o dia todo, uma série de equipamentos, fez uma turbina. Então, assim, existe muita inteligência em geração de energia sendo desenvolvida. É infinito as formas, os meios. A energia, a inteligência artificial, como é que você entende que ela vai entrar nesse setor? A inteligência artificial, certamente, ela vai entrar na gestão dessas usinas de energia. Ela vai entrar para dizer para a gente onde a gente deve equilibrar o sistema. Porque um grande gargalo, né, do nosso sistema é a falta de comunicação.
Então, por exemplo, você deve ter vivido aqui em São Paulo, aqui no Brasil, na época dos apagões. Sim. Né? Que a gente não tinha energia o suficiente e tal. A energia artificial ela vai entrar exatamente nisso para ajudar a gente a entender quando que eu tenho que abusar, quando que eu tenho que utilizar mais a minha energia eólica, quando que eu tenho que utilizar mais a minha energia hidrelétrica, o que está mais barato, a comunicação e o controle de tudo isso. Acho que não entra tanto na parte da geração, mas na parte de controle de comunicação, tanto interno do país como externo, né, com os outros países, porque a gente vai ter a capacidade aí de gerar energia e compartilhar globalmente isso. Então, acho que é bem nesse ponto que ela entra. E a gente citou, né, você colocou algumas situações aí de catraca, uma série, né, os vidros. Você, como proprietário da Hilux, você é obrigado a estudar também esse tipo de coisa cada vez mais. Não é uma coisa simples, você não faz de um jeito só. Você é obrigado a estar estudando, a criar também. Você faz esse tipo de coisa? A criação em si não, porque isso está bem ligado à parte acadêmica, né? O pessoal das academias que focam mais nisso. Mas, por exemplo, a gente tem sempre atualizações. Até ano passado, por exemplo, a gente não falava tanto na prática, o cliente não chegava para a gente para perguntar de sistema híbrido, que é uma coisa que foi lançada basicamente ano passado, aqui no Brasil, né? Na feira de energia e tal. E agora já está aparecendo orçamentos, pessoas pedindo, o público geral, já chegam pedindo, quero um orçamento de uma energia fotovoltaica híbrida. E aí você tem que ter uma atualização, entender como é que ela funciona, porque é um sistema que muda, é diferente, e aí você tem que ter essa atualização. O mercado vai mudando bastante, vai mudando sempre. Então, hoje você já faz esse trabalho? Já fazemos, já está no mercado. E como é que funciona? Como é que eu tenho uma casa com energia híbrida? O sistema híbrido, ele te permite, o principal ponto, né? Utilizar energia quando falta energia da concessionária, né? E por quê? Ele tem um inversor, que é o híbrido, e ele se conecta tanto a um gerador de energia a diesel ou a gasolina, para você utilizar, tanto quanto a um banco de baterias para você armazenar a própria energia solar que foi gerada. Então você pode ser autossuficiente 100%. O que é isso? Eu posso ter um banco de bateria super completo que vai funcionar junto com o meu sistema fotovoltaico e vai deixar a minha casa 100% eficiente, suficiente. Eu não preciso de energia da concessionária para nada. Eu carrego as baterias durante o dia, utilizo durante a noite e faz esse jogo. Você também pode, para baratear o sistema, ter, por exemplo, uma bateria só, uma potência legal. Para quê? Para quando faltar a energia da concessionária, você não ficar sem a energia. Então, a gente consegue adaptar o sistema dependendo da utilização de cada cliente, né? Dá muita manutenção isso? O sistema como um todo ele não dá muita manutenção. Um grande gargalo até então desse tipo de sistema era a garantia das baterias, porque a gente vinha de baterias de chumbo e elas têm uma baixa garantia, né? A gente está falando de 2 a 3 anos. Agora a gente tem a exploração muito, muito forte vindo de lítio, né? Então as baterias de lítio elas são muito mais eficientes e têm uma garantia muito melhor. A gente está falando de baterias de 10 anos aí, de garantia. Então, a manutenção ela é bem menor, bem mais tranquila. Nós temos você já falou, né, empresas importantes. Nós temos, por exemplo, a CrossFox, que te cede um equipamento, um material elétrico absolutamente de confiança, qualificado, com todo o credenciamento necessário. E é uma empresa brasileira. E você falou de bateria, etc. Tudo isso é feito no Brasil ou a gente ainda depende de exportação? A extração, tem algumas extrações que são feitas já no Brasil, mas tudo vai para fora para ser transformado na matéria final, né? Então, acho que não digo 100% de certeza, mas muito da transformação é tudo importado, desse tipo de material. Ou seja, temos mais um mercado para explorar aqui no Brasil. Com certeza. E um mercado muito forte, né? Um mercado bastante interessante, porque nosso país é muito rico em minérios, né? As minas de lítio aí vão ser bem exploradas. E os empresários estão olhando para esse lado, Lucas? Você nota um movimento no mercado nesse sentido? Noto pouco, noto muito mais um interesse na exploração para a exportação do que para a transformação interna. Então, é muito mais um olhar de exploração do que a gente tem dos nossos recursos do que um olhar de avanço tecnológico. Eu sinto isso. Isso depende do empresário, depende do governo, de incentivos? Saberia me dizer se isso... É bastante de incentivos, né? De mão de obra qualificada, dos avanços tecnológicos, né? As coisas no Brasil elas são um pouco lentas, né? Tudo, por exemplo, a gente teve a nova lei de energia solar. Até então a gente era regulado
por uma portaria, né? Por uma regulação, por uma portaria que regulamentava o setor. A gente teve a lei a partir do ano passado só, né? 2022. E a gente está nesse mercado aí há bastante tempo já. Isso no mundo existe desde a década de 2000 que está acontecendo. Só agora que a gente foi regular. Então, é tudo que impacta, né? A carga tributária, falta de mão de obra especializada e essa demora para legislar, né? Para as coisas ficarem legais de serem feitas no Brasil. E em cima disso, esse é um mercado claramente de futuro. A academia está preparando pessoas para isso? Você saiu da faculdade, você estava pronto para isso? Ou você teve que se virar, aprender sozinho? O que você pode falar para a gente? Muito pouco. Basicamente, óbvio, a faculdade dá uma base de como o sistema elétrico funciona, como são as conexões. Mas a tecnologia em si, como que você faz, como que você monta, como que você vende isso, como que você apresenta, porque são partes fundamentais do negócio, a faculdade não te capacita de forma alguma. E onde a gente vai ter... Como é que nós vamos capacitar essa gente? Quem está capacitando? Existe muita capacitação online, né? Existe muito curso técnico focado. Hoje o Senai é bastante forte nessa questão. Muitos profissionais vêm do Senai, dos cursos de curta duração, né? Que você vai... Mas aí você já tem que ter essa base de elétrica para você entender. Sim. E pegar o negócio como ele funciona. Mas a faculdade em si, eu acho dificilmente afirmar que a faculdade em si te capacita para qualquer área de especialização. Porque o nosso modelo de curso, ele é muito academicista, né? O MEC, as portarias que regulamentam, eles fazem uma grade para você produzir ciência, não para você produzir serviços e produtos para o mercado. E é isso que a gente segue, né? Isso que vem de padrão. São focos diferentes. E aí depois que o aluno se forma com essa grande bagagem academicista, ele não utiliza muito ela, né? Mas, enfim, é uma outra discussão. Mas é complicado porque muita gente está nos vendo, muitos jovens... Desculpa, gente. Muita gente está nos vendo, muitos jovens, e aí a gente pergunta. Por exemplo, eu tenho um neto. Aí, eu gostaria que o meu neto fosse o quê? Eu acho que a profissão dele ainda não foi inventada, né? Ou está muito incipiente. Não seria o caso de se ter mais incentivo a esse tipo de coisa? Porque, pelo que você está dizendo, na minha área, pelo menos assim, a faculdade de jornalismo ela é quase igual quando eu fiz. Uhum. Eu fiz há 40 anos, 50 anos. Me parece que na sua área, da mesma forma. Quando o mundo é muito diferente, né? E não custaria nada a gente trazer essa nova tecnologia para jovens profissionais, para que a coisa começasse a fluir, de repente até como um curso técnico, nem precisando chegar necessariamente até a academia. Mas aí são dois lados de uma mesma moeda, né? Se você vai para o lado técnico, depois você não consegue competir com as vagas de quem fez o ensino superior. Né? E se você vai para o ensino superior, você não tem a bagagem do técnico. Então, eu acho que a união perfeita seria fazer os dois, né? Mas por exemplo, se o cara quisesse ser apenas rigorosamente um técnico, ele seria a pessoa que te auxilia, por exemplo, a trabalhar. Qual é o preparo dela? Tem aí os cursos técnicos, né? Que ela consegue fazer, consegue estudar, consegue entender a tecnologia, mas existe uma limitação, né? Inclusive para assinar projeto. Existem algumas categorias de técnicos que eles permitem você assinar projetos até um certo volume. Então, funciona a coisa. Não é tão assim, não, só quem fez engenharia pode atuar exatamente nessa área. Não, com técnico você consegue também. Há mão de obra suficiente ou é uma área que você diria para aquele jovem que está nos vendo, vai nessa que pode ser boa para você? A falta de mão de obra qualificada. Olha só. Aquela mão de obra que sabe o que está fazendo, que tem propriedade. Por quê? Existe muito uma onda de momentos, né, de mercado, né? Momentos quentes de mercado, como foi a telecom aí há alguns anos. E aí existem os profissionais mais aventureiros que decidem que vão trabalhar com isso porque vende, né? E realmente vende. E depois não conseguem desenvolver, não conseguem crescer porque acabam se perdendo no meio do caminho, né? Não tem o domínio técnico daquilo que está sendo feito, né? Então, existe uma falta, sim, de mão de obra qualificada. Bons profissionais, né? Bons profissionais que tratam com responsabilidade o mercado. E existem os maus profissionais também inseridos nessa área? Com certeza, com Tem, certeza. Né? Muita empresa, como diria a minha gerente do banco, empresa que anoitece e não amanhece, né?
A pessoa vai, faz os processos, porque hoje você consegue terceirizar quase todos os processos de uma instalação fotovoltaica. A parte de projeto você consegue terceirizar, a parte da instalação e a parte do financiamento, né, já consegue direto com o banco. Então, você não necessariamente, para você ter uma empresa no seu nome hoje de energia solar, você não necessariamente precisa ser da área. Você consegue montar, se assessorar aí de outros profissionais. Mas nem sempre isso é eficiente, nem sempre isso dá certo. E como é que a pessoa lá que está nos vendo de novo, como é que ela pode se defender disso? Aí tem que procurar respaldo, né? Tem que procurar entender, procurar ver quem está por trás da operação, sempre exigir um profissional técnico capacitado, sempre perguntar, porque a pessoa que já tem algo de formação naquela área, ela tem um pouco mais, não diria de conhecimento, porque o conhecimento a pessoa também pode aprender, mas ela tem um pouco mais de respeito pela história dela. Então ela vai honrar melhor aquele projeto que ela está fazendo do que aquela pessoa que só fez um técnico, entendeu como aquilo funciona e daqui 5 anos está fazendo outra coisa porque dá mais dinheiro. Então, se você tem um profissional que se dedicou aí anos a estudar aquela área, teve um certo cuidado, é mais chance de dar tudo certo, né? Ou seja, temos que evoluir também, porque esse profissional provavelmente não vai se preocupar com o cabo que ele comprou, com a qualificação das empresas que estão fornecendo material para ele. É uma grande gambiarra, digamos assim. Exatamente. Existe esse tipo de coisa, com então. certeza, com certeza. A gente pega projetos aí que as pessoas deixam de dar, as empresas deixam de dar o suporte técnico, deixam de dar o pós-venda, e aí ligam para as outras empresas e a gente acaba resolvendo problemas que nem são nossos, né? Mas aí a gente cobra por isso. Claro. Nesse momento a Paga pessoa 2 vezes, né? acaba tendo que pagar 2 vezes. Por isso que é importante ter bastante essa noção na hora de fazer o contrato. Muita gente vai pelo preço somente, né? E acaba, às vezes, um preço um pouquinho mais melhor, um pouco maior do que aquele profissional que só está querendo pegar mercado faz. Você consegue um projeto bem feito, entendeu? Como em todos os setores, desconfie do preço muito baixo. Exatamente. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim, era um português até, ela dizia assim, desconfie de quem vende de quem vende cabritos e não tem cabra. Qual é a sua formação? Exatamente. Qual é a sua cabra para você vender cabritinho, né? Exatamente. E isso tem muito, acho que é uma coisa muito a se pensar, né? Com certeza absoluta. E isso a rede social, no teu caso, ajuda, mas também Muito. deve ter muita desinformação, né? No meu caso, ajuda muito, porque o profissional acontece bastante. As pessoas fazem orçamento com outras empresas e tal, e depois me chama por último. Fala, Lucas, eu te acompanho há bastante tempo já, já fiz os orçamentos, por que eu deveria fechar o meu projeto com você? Por quê? Aquela pessoa sabe que eu estou ali no dia a dia, todo dia eu estou em telhado, eu filmo, eu falo, gente, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Então, a pessoa ela sabe que eu, em pessoa, faço aquele trabalho todos os dias e estou nesse trabalho, né? Estou fazendo isso. Diferente de uma empresa que não tem uma cara, né? Às vezes não tem nem Instagram, nem rede social. Você liga para um telefone que você viu em um anúncio e vem alguém te atender, você não sabe quem é, você não sabe quem é o gerente, você não sabe quem é o engenheiro. Então, isso as redes sociais ela ajuda bastante. Isso até é uma estratégia para outros profissionais que querem entrar na área, né? Você tá ali mostrando todos os dias. Porque hoje a internet ela é a vitrine do seu escritório, da sua loja, né? As pessoas não estão mais olhando na rua, olhando as paisagens, elas estão no celular. Então, é no celular que a gente tem que estar também, né? Você criou um jeito diferente. Como é que foi isso? Você falou, não trabalhei com marketing e tal. Como é que você criou essa empatia, essa maneira? Engenheiro, normalmente nós que somos da comunicação, né? O cara é mais durão, é mais, né? É diferente, né? Uhum. Normalmente até ele contrata um profissional para fazer esse trabalho. Como é que você se descobriu um influencer? Eu acho que foi uma coisa muito natural de mim, porque a minha família é testemunha de Jeová. Uhum. E o meu pai é uma grande influência lá dentro, eu sempre fui muito presente, e lá a gente teve treinamentos de oratória, por exemplo. Então, lá dentro eu fazia palestras para várias pessoas, para públicos de 3, 5 mil pessoas nos congressos que a gente tinha, e era uma coisa muito natural. Como a minha família é muito tradicional lá de dentro, eu sempre era acostumado já a falar, a explicar. E o serviço também de pregação, né? Que as testemunhas têm aquele costume de ir no dia a dia, na casa das pessoas. Então, desde que eu nasci, meus pais já falavam, não, agora é sua vez de falar, fala com a pessoa e tal. Então, foi um processo muito natural para mim. E eu acho que isso me ajudou, depois do curso de engenharia, a conseguir ter uma oratória clara para falar com as pessoas. Basicamente veio daí, porque eu também não sei. Uhum. Então, não foi uma técnica que eu desenvolvi, não foi algo que eu vi alguém fazendo
e copiei, até porque não tinha ninguém, até hoje não tem ninguém tão expressivo na plataforma, principalmente no TikTok, Verdade. que fale sobre esse assunto. Eu só juntei o conhecimento que eu adquiri na engenharia com o conhecimento que eu adquiri da minha família e oratória religiosa. Foi basicamente isso, é a explicação que eu tenho. Fora isso, é só talento. Não, é verdade, é uma coisa tua. E isso é bem legal. Agora, também já percebi, e aí de novo pensando na pessoa que quer fazer o trabalho que você faz de maneira correta, como você fez, é um pouco de tudo, né? Um pouco de mostrar o produto, acreditar no produto, mostrar as vantagens, ser sincero e saber vender. Tem um pouco de tudo, né? Exatamente. Você tem que saber se comunicar, saber se portar, saber como falar com as pessoas e saber também fazer gatilhos, né? Porque a rede social, hoje você entra, tem um monte de vídeo, né? E a rede social, o foco dela não é educativo. Você não entra no seu Instagram, no seu TikTok, para pesquisar, eu vou pesquisar aqui uma empresa de engenharia. Agora, como que eu faço uma pessoa aleatória que está ali na rede social buscando uma descontração, olhar o meu vídeo e engajar com ele? Essa que é a questão. Então, a forma como você fala, a forma como você apresenta, deixar as coisas mais interessantes. Sempre tem aquela história do storytelling, né? Não, o que aconteceu aqui, eu fiz aquilo, depois eu fiz isso, e você prende a atenção das pessoas para você conseguir passar o seu conteúdo, a sua mensagem. Acho que são técnicas de comunicação que funcionam atualmente, né? Lucas, muito obrigado por atender o nosso convite. O Conexão CrossFox tem por objetivo mostrar esse tipo de evolução tecnológica, mas, acima de tudo, alertar as pessoas para eventuais dificuldades maiores, para não serem enganadas, para tomar cuidado com os produtos que são colocados. E você, como influencer, faz toda a diferença nesse aspecto. Foi muito legal falar com você e ter tanto esclarecimento bacana. E eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Cross, uma empresa que eu gosto bastante. E estamos aí. Nas redes sociais é Engie Lucas Soares, quem quiser seguir, quem ainda não conhece. É Engie Lucas Soares, estou lá todo dia tirando dúvidas, pode comentar que eu sempre respondo. Bacana, e comente que você viu o Lucas aqui com a gente no Conexão CrossFox. Vai ficando por aqui. Um abraço. Obrigado.